Olá a todos, estamos em mais um episódio da rúbrica Empresas que Marcam. Como sabemos, é uma rúbrica que pertence a este site lusófono que é o Comunica RH. No fundo, um site que pretende unir as comunidades lusófonas, todas aquelas que falam a nossa língua extraordinária, este português, e sobretudo que une os profissionais que têm esta língua incrível e que atuam nos diferentes países da nossa lusofonia. E hoje temos um convidado, enfim, habitualmente temos convidados que estão noutras cidades, desta vez estamos exatamente na mesma cidade, de Lisboa para Lisboa. Olá Nuno Vinagre, é o nosso convidado deste episódio. O Nuno, enfim, como sabem, eu não gosto de fazer longas apresentações, até porque hoje está tudo no LinkedIn, é muito fácil conhecermos cada um de nós e cada um dos convidados que estão connosco. Mas o Nuno, que começou com uma experiência de consultoria, rapidamente passou para a gestão de recursos humanos de uma tecnológica, na altura a Critical Software, e depois, mais tarde, veio a abraçar outro projeto, também numa empresa tecnológica onde está hoje. Portanto, temos um jovem de RH, aliás, hoje, para além de RH, enfim, és diretor de Pessoas e Cultura, e no fundo esta ligação entre pessoas e cultura que também vamos falar um pouquinho daqui a pouco, mas antes de mais, bem-vindo Nuno, é um prazer ter-te aqui nesta rúbrica que pretende de facto, sobretudo, apresentar as melhores práticas e apresentar os profissionais que no fundo são os protagonistas dessas melhores práticas nas nossas empresas. Tu tens essa característica muito interessante, que é o facto, basicamente a tua experiência é em empresas de tecnologia, empresas tecnológicas. Mas antes de mais, e há uma provocação que eu faço sempre aos meus convidados, que é, sendo este um programa, enfim, uma rúbrica que se chama Empresas que Marcam, eu gostava mesmo de saber se na tua experiência, e tu és um jovem de RH, ainda um jovem, se na tua experiência são as empresas que marcam as pessoas ou são as pessoas que marcam as empresas? Qual é a tua opinião? E bem-vindo, Nuno. Muito obrigado. Antes de mais, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Eu costumo aqui ter uma teoria que é muito minha, mas nós somos assim, temos que acreditar em algo para andarmos para a frente. Eu acho que as pessoas é que marcam pessoas. Eu tenho uma expressão que uso muitas vezes, que é o human to human. Quando falam no negócio B2B, que é ok, empresas a trabalharem para outras empresas, mas se forem a ver, a empresa que vende é alguém que foi tentar vender e a empresa que compra foi alguém que comprou. Ou seja, o contacto é entre as pessoas. Portanto, eu acho que as pessoas marcam pessoas. Só que estamos a falar de relacionamentos, no fundo, não é? O tema dos relacionamentos. Sim. As pessoas é que marcam pessoas, só que o todo é irremediavelmente afetado pela parte. Portanto, as empresas o que são, mais do que um conjunto de pessoas, uma comunidade que se reúne por um mesmo propósito. Portanto, sim, eu acho que de alguma forma podemos dizer, quando nós dizemos que as empresas nos marcam, se formos bem a ver, foram pessoas naquela empresa, num certo momento que nos marcaram, que nos deram aquele desafio, ou que nos deram espaço, ou que não nos deram espaço, e a mesma coisa ao contrário. Que nos ajudaram a crescer, que nos ensinaram, mas que Exatamente. também cresceram connosco, não é? No fundo, um pouco Exatamente. Isso. Portanto, eu sim, de facto, nós costumamos dizer, olha, aquela empresa marcou-me, depois começámos a ir ao detalhe, a empresa não é nada mais do que um conjunto de pessoas, portanto, houve pessoas naquela empresa que marcaram e eu acabo por generalizar e dizer que a empresa marcou. Portanto, eu acredito que pessoas marcam pessoas. Olha, é extraordinária a tua resposta, porque eu acho que é a primeira vez que alguém dá uma resposta assim, porque de facto eu pergunto se as empresas é que marcam as pessoas ou as pessoas marcam as empresas e tu disseste com o maior das latas, deixa-me dizer-te, que as pessoas é que marcam as pessoas e portanto, porque as pessoas, no fundo as empresas são as pessoas e eu acho que essa tua lata, aqui em bom português, é muito curioso porque deixa-me lançar-te então aqui um desafio. Como é que tu tens, enfim, eu tenho sempre a ideia, deixa-me fazer aqui uma pequena introdução, tenho sempre um bocadinho a ideia que um DRH, um diretor de recursos humanos, de pessoas e cultura, numa empresa de tecnologia, é um bocadinho, às vezes parece que está a pregar um pouco para pessoas que estão um pouco disponíveis, digo eu. Porque, enfim, uma empresa de engenheiros, não é? Que estão muito mais
que estão muito mais preocupados em conceber, em construir, enfim, em desenvolver aplicações e enfim, tecnologia, mas depois há um tipo, não é? Há uma pessoa cá está uma pessoa que está lá para os ajudar a crescer, a desenvolver e sobretudo falar com eles sobre falar enfim, e implementar metodologias e processos. Como é que é essa vivência? Como é que isso se faz numa empresa de tecnologia? Eu não tenho essa experiência, mas acho sempre que é quase alguém a pregar às vezes sozinho, não é? Com alguma dificuldade. É assim ou isto há um grande preconceito e não é nada disto? Eu posso dizer que concordo, acho que é assim, já vou explicar o porquê, mas eu também não tenho experiência em muitas empresas até hoje, mas daquelas onde eu estou ou estive, mas já está, tens alguma experiência com alguns anos, em sim, duas empresas, sim, pelo sim, menos, não é? sim. Ainda por cima, no meu caso afeta-me mais ainda, porque toda a minha experiência começa numa consultora. Isso. E eu queria fazer esse trajeto. Nas consultoras, é engraçado, quando eu entrei, o departamento pessoal, eu entrei na Arthur Andersen, já sou do tempo das Big Five, quando hoje em dia se fala nas Big Four, portanto já não existe a empresa onde eu comecei a minha carreira, chamada Arthur Andersen, e na altura o departamento de RH só tinha o diretor e a secretária. Eu fui o terceiro colaborador do departamento de RH e o departamento pessoal era à parte. Isto porquê? Porque haviam normas instituídas ou de alguma forma alguns processos instituídos pelo mundo e nós todos os escritórios seguiam a mesma estrutura e depois a gestão da RH também era muito descentralizada nos managers e nos diretores das várias áreas. Quando eu saio, entretanto saí, já se chamava Deloitte, que em Portugal foi assim que migrou, eu vou para uma primeira empresa de tecnologia onde eles costumam dizer, atenção, nós não somos consultores, nós somos engenheiros. Isso. Não somos uma empresa Era de aí, consultoria, somos uma empresa de engenharia. Era aí que eu queria chegar, exatamente. Sim. Eu demorei algum tempo a perceber isso, mas depois percebi exatamente pelo que estás a dizer, que é, eu dou um exemplo que é muito claro. Uma das coisas que tentei implementar foi um processo diferente de avaliação de desempenho. Força. Porquê? Conta-nos. Tinha sido Conta-nos que nós queremos ouvir mesmo práticas, ajuda-nos lá. Ok, sim. Tinha sido uma dos meus achievements da Deloitte, ou seja, tínhamos montado internamente o nosso processo de avaliação de desempenho, um bocadinho mais do que isso, porque ia para além da avaliação de desempenho, podemos lhe chamar gestão de carreiras, porque incluía depois o Career Development Plan, incluía ter um acompanhamento e estipular objetivos para o futuro, portanto não era só olhar para o passado. Gestão de performance e por aí. Sim. 360, um conjunto de coisas. E eu chego a uma empresa de engenharia cuja prática na avaliação... Cheio de vontade de implementar aquelas coisas. E dei por mim, por pessoas a achar que a avaliação de desempenho muitas vezes provavelmente era um Excel com fórmulas, metia-se umas ponderações, metia-se para lá uns inputs e aquilo calculava. Ou então é tudo 0 e 1, não é? Ou sim ou não, não é? Era mais com este cálculo. E eu digo-te isto tem graça, porque na empresa onde estou agora já tiveram essa conversa comigo. Que era, pá, isto antes fazíamos assim, havia umas ponderações, preenchíamos o Excel e isto calculava no fim. Como se isto fosse algum tipo de matemática. Portanto, sim, de vez em quando é difícil. Posso dizer, e como dizes há pouco, ainda sou um jovem de RH, portanto espero que ainda tenha muito pela frente, e é bater com a cabeça e vais ter nestes desafios, obrate e é bater com a cabeça nestes desafios e a falhar. As pessoas têm muito medo de falar em falhar. É bater com a cabeça e a falhar, nós depois vamos arranjando estratégias. E qual foi a estratégia que eu arranjei? Uma coisa muito engraçada que é, quando queremos implementar uma coisa nova, vamos lhe chamar um piloto. E não implementamos logo em toda a gente, foi assim que eu avancei na anterior empresa. Ok, então vamos escolher um grupo de pessoas e vamos fazer este piloto uma forma de avaliar diferente. Foi assim. Por outro lado, nós temos a tendência, o ser humano, para achar que quanto mais pessoas eu evangelizar, ou se eu atirar para as massas, maior a probabilidade de eu evangelizar alguém. Eu, entretanto, ao longo do meu crescimento, fui dar com um autor que me fala da curva de distribuição da inovação, de alguma forma, onde ele diz que as coisas são completamente diferentes, porque a maioria da população, como eu chamo, são os cynical majority, é aquela pessoa que para comprar algo, seja um produto, seja uma ideia ou o que for, ela tem que estar muito validada e ele vai ver em 30 sítios diferentes e perguntar a várias pessoas. Ao detalhe, esta é a maioria das pessoas. Sim. Mas não são estas pessoas que fazem com que as inovações se aconteçam. São os early adopters.
São uma pequena quantidade de pessoas, que eu dou o exemplo, são aquelas pessoas que vão dormir à porta de uma loja para serem as primeiras a ter aquela release do iPhone. Essas são realmente as pessoas para quem nós devemos apontar. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Quando nós queremos fazer uma coisa inovadora, disruptiva, nós temos que procurar dentro das organizações quem são os early adopters. Isso é uma boa ideia. Ou seja, no fundo esses são os teus aliados, ou seja, a tua preocupação é definir ou construir ou identificar quem são esses maiores aliados para depois poderes implementar então as práticas e as metodologias, começando primeiro com pequenas doses, não é? Cá está essa questão dos pilotos, mas isso resulta sempre, ou às vezes há um piloto que resulta menos bem e irremediavelmente aquela metodologia ou aquele processo fica, enfim, destruído à partida, ou não, ou depois como é que tu devagarinho que vais implementando... Baby steps, é isso mesmo, ou seja, outra coisa que aprendi é que quando existe muita desconfiança, então já tivemos aqui algumas ideias, que é começar pequeno, podemos lhe chamar um piloto, não tentar evangelizar, não mandar para todas as pessoas, achando que com isso vamos evangelizar uma maioria delas, não, temos que escolher bem e descobrir quem são os early adopters, não é? Aquelas pessoas que dormem à porta da loja para ter um produto pela primeira vez. Para ter um produto novo, para não falarmos em iPhone outra vez, porque isto já era 2 vezes publicidade, e assim não, assim só foi uma vez e meia. E a terceira coisa era, como só vi na consultoria, que é dividir o elefante às postas. Certo. Ou seja, muitas vezes, quando eu falava há pouco naquele processo, tínhamos montado na Deloitte com avaliações, com Upwords, com feedback, com Career Development Plan, isso é tudo já com mentoring ou counseling que depois fizemos também. Isso é uma estrutura muito engraçada, mas se nós quisermos ir com all-in, como eu costumo dizer, as pessoas não vão perceber metade. Portanto, podemos começar por o que é prioritário, o que é que fazia mais a diferença, e depois ir incrementando. E foi outra coisa que eu aprendi. Eu ao longo da minha carreira, uma das coisas em que eu falhei e senti que teria que mudar era isso mesmo, que era algum perfeccionismo e achar que algo só podia ser lançado quando tivesse aquele grau que eu acharia de qualidade suficiente para o fazer. E as coisas são vivas, nós aprendemos que muitas vezes o resultado final pode não ser exatamente igual ao que tínhamos na cabeça inicialmente, mas isso também não é necessariamente mau, porque pode ser melhor ainda. Sim, pode ser a melhor ainda porque tem é isso mesmo, porque tem contribuição de outras pessoas, não podemos achar que nós somos os donos da verdade e que sabemos e que ninguém tem a contribuir. Ainda ontem tinha uma conversa. Sim, força, Nuno, conta-nos. Não, a minha mulher ontem dizia-me uma coisa, estávamos numa discussão um bocado profissional. Não vais contar aqui discussões conjugais. Não, meu Deus, estava já desgraçado. Mas ela falava-me sobre como uma empresa, que eu agora não sei, não vou dizer nome também para publicidade. Mas podes dizer à vontade. Podes dizer acho que ela não tinha certeza qual era, mas ela dizia-me que foi uma pessoa da área administrativa, ou de uma área que não tinha nada a ver com o negócio, que respondeu ao desafio de como é que nós aumentamos as nossas vendas. Quando eles abriram o desafio para toda a empresa. E então, essa pessoa, a ideia que teve foi, então se queremos aumentar 20% das nossas vendas, temos que aumentar 20% o diâmetro do tubo de pasta. Isso. E começou a sair mais pasta de dentes e as pessoas começaram a gastar. É interessante. Olha, tu falaste aí em falhas, em erros. É interessante que enfim, das poucas pessoas que eu conheço que não têm nenhuma dificuldade em falhar, enfim, ninguém tem dificuldade em falhar, mas em assumir alguns grandes falhanços que no fundo se consubstanciaram em momentos poderosos de aprendizagem, não é? E já falámos algumas vezes sobre isso. Recordas-te assim de alguma dessas falhas, dessas coisas que tenha corrido menos bem à partida, mas que depois te ajudaram a crescer e a desenvolver? Deste aí ligeiramente alguns exemplos, mas... É aquele exemplo que eu falava há pouco. Num caso concreto, queres aprofundar um bocadinho isso? Como é que errando mesmo, falhando redondamente, como é que nós nos desenvolvemos e desenvolvemos a nossa organização? Porque no fim do dia o DRH está lá para isso, não é? Sim, claro que sim. Aquele exemplo que eu dei há pouco é um dos exemplos que eu me recordo, e a ideia de fazer um piloto não foi no início, ou seja, isso já foi resultado do erro redondo que eu cometi ao tentar aplicar todo o conceito que eu dizia. Os 4 pilares que eu dizia tinha a ver com a performance, com a gestão da carreira para o futuro, tinha a ver com o counseling, que eram as pessoas que nos ajudavam
a interpretar feedback, e depois o 360, porque eu acreditava muito nisso, tinha um conjunto de teorias. Então eu tentei vender toda a teoria, e até tinha o suporte de uma empresa de consultoria externa, quando me ouviu falar, e eles também tinham sido contratados para ajudar, e eles percebiam, e depois ainda foram mais detalhe em workshops, e todos nós estávamos em sintonia, menos o nosso cliente. E aí resultou. O que significa que falhou redondamente, ou seja, falhou redondamente no sentido de que, até começarmos esse piloto, passou 1 ano e meio a 2 anos. Ou seja, e a certa altura, às vezes as coisas também antes do tempo não resultam, não é? Tem que ter o seu timing certo. Concordo, sim, concordo. E nem sempre conseguimos ter visibilidade do timing certo. Nem sempre conseguimos ter essa capacidade. Mas sim, esse é um excelente exemplo, onde eu tinha excelentes ideias, eu também não quero estar aqui a dizer que tinha excelentes ideias, mas tinha ideias, em última análise, que é uma coisa... Claro, aparentemente uma ótima ideia, mas que depois efetivamente não... Sim, o que eu quero dizer hoje em dia, para não estar aqui a classificar qualitativamente, em última análise, quando as pessoas têm uma ideia, eu pergunto, então, mas explica-me lá uma situação em que tu viste essa ideia funcionar. E eu, em última análise, tinha visto aquilo funcionar muito bem, provavelmente numa realidade diferente, e acreditei que poderia funcionar naquela. Nuno, se queres concluir, eu estou-te a interromper. Não, isto é uma conversa isso mesmo, informal. Esse foi um excelente exemplo onde eu aprendi. Não podemos tentar vender tudo de uma vez, temos que vender aos poucos. Pode ser uma forma de avançar e escolher as pessoas certas, porque se tentarmos convencer todas as pessoas ao mesmo tempo, não vamos conseguir. A probabilidade de fracasso. Muito bem. Ninguém consegue nunca convencer todas as pessoas, como nós sabemos. Olha, fala um bocadinho, enfim, outro dos grandes desafios que eu acho que as tecnológicas têm, até porque têm sempre a entrada de muita gente, não é? Nem sempre ao mesmo tempo, mas às vezes ao mesmo tempo, porque há um novo projeto, etc. Como é que, sendo tu pessoas e cultura, como é que fazes esse onboarding? Ou seja, cá está, e tu já falaste aí numa série de palavrões, que no fundo são os nossos palavrões da RH, e que para esses miúdos, sobretudo, que chegam à empresa não dizem absolutamente nada, não é? Mas como é que se faz esse processo da aculturação? E como é que se trabalha a cultura na tal empresa nas tais empresas que não nos podemos esquecer que são as tais empresas que acham que são de engenheiros e não são de doutores que lhes vêm dar aulas de cultura e de como é que é onde estar e comportar-se e, enfim, coisas do género. Como é que se faz esses processos de onboarding? Mais uma vez, eu costumo dizer que a nossa primeira experiência profissional, se for intensa, como foi o caso da minha, que tive muitos anos na mesma empresa, marca-nos de alguma forma. E eu costumo brincar também com uma alegoria da caverna, não é? Antes de sair da caverna, o mundo era aquele. Então eu tive 15 anos num mundo que eu achava que era aquele, e quando saí vi que era um bocado diferente. Mas uma coisa que nós fazíamos já na empresa de consultoria, as empresas de consultoria já cresciam no meu tempo muito, mas muito localizadas no tempo. As empresas de tecnologia, como estão sempre à procura de pessoas e há sempre pessoas em falta, o paradigma é um bocadinho diferente, porque elas não planeiam o negócio para o próximo ano. Nós já estamos em déficit agora, ou seja... Está sempre em falta, não é? Estamos sempre em falta, ou seja pela rotação que existe nas empresas de tecnologia, que é um bocadinho maior, fruto da falta de profissionais versus oferta, não é? E a oferta, não é? Disponíveis. Claro, a oferta e a concorrência. Muito mais vagas disponíveis. Portanto, há sempre falta de profissionais, há sempre profissionais que saem, há sempre uma empresa que paga mais, há sempre uma empresa que dá mais alguma coisa. Portanto, nem que não fosse só a rotação, e a necessidade de integrar muitas pessoas faz com que o volume do recrutamento seja intenso. E a certa altura... então tu tens que agarrar as pessoas muito cedo, muito precocemente, para que elas não queiram sair, não é? E que se sintam alinhadas com o espírito da cultura e propósito, não é? É verdade, e já vou concluir com isso no onboarding. Atenção também que nas empresas de tecnologia, ao contrário das consultoras, cujo paradigma é grande parte do meu recrutamento são pessoas que largam a universidade, nas empresas de engenheiros, atenção, que também temos que os convencer que os engenheiros que eles já foram um dia, que são recém-licenciados, também são importantes. Esta é outra mensagem para os engenheiros. Os engenheiros muitas vezes que eles dizem, não, esta pessoa tem que ter alguma experiência. Então, mas quê? 3 a 5 anos. Então, e as pessoas que saem da faculdade daqui a 3 ou 5 anos também já têm experiência. Também têm essa experiência. Se não passa tiverem... com o tempo. Passa com o tempo, não é? Passa com o tempo, é isso mesmo, é uma coisa que... Mas depois tu estava eu a dizer, dado a aceleração, o que nós sentimos é, quando colocas o foco em algum lado, nós não conseguimos trabalhar tudo ao mesmo tempo. Eu sou sincero. Quem achar que consegue ter tudo montado e trabalhar e dar foco a tudo ao mesmo tempo,
não é. E quando comecei a sentir então essa diferença para a Deloitte, onde nós concentrávamos muito no momento, ali 10 pessoas por semana, imagina, nós temos que garantir que estas pessoas pelo menos aterrem no sítio certo. Isso. E que tenham uma experiência pelo menos dos primeiros 6 meses que seja agradável. E então foi aí que nos focámos muito. E que as vincule, não é? E que as vincule muito bem a organização. Exatamente, exatamente, porque até como na psicologia se diz, não é, que nós temos a tendência para nos primeiros segundos formar um traço central de uma pessoa central. E depois confirmá-lo ou não. Eu acho que nas empresas acontece isso, e então o foco, quando eu estive numa empresa a crescer brutalmente, o foco foi esse, que é como é que nós vamos conseguir integrar estas pessoas de forma a que elas aterrem no sítio certo com as pessoas certas. E como eu te dizia já numa conversa que tivemos, quando uma empresa cresce a um ritmo alucinante, toda a estrutura tem que estar montada para integrar, para que a pessoa chegue e ao fim de 6 meses formos falar com ela, ela achar que tomou uma boa decisão. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso em massa? Faz estipulando um processo onde existem vários checkpoints e onde existem vários intervenientes, ou seja, quem tem contacto com as pessoas começa por ser a equipa de recrutamento, mas a partir do momento em que alguém chega a uma organização, começa a ter contacto com quem fala com a pessoa sobre o contrato, normalmente as equipas de Compensation and Benefits, vai ter contacto com o seu manager, com a sua equipa, com o buddy, que é uma das funções que arranjamos, que é alguém responsável. É o mentor ou um anjo, se quiserem. Sim, nós chamávamos-lhe buddy, mas até ao buddy lhe dámos uma checklist onde coisas estão... Vais rir, mas coisas como, ao fim da primeira semana, o buddy tinha que garantir que convidou aquela pessoa para almoçar, meter lá um cheque, olha, convidei, já fiz. Não vou nada rir, é exatamente isso. E era aí que eu queria chegar, é como é que é mesmo preciso ensinar, neste caso, os líderes a serem líderes nesse contexto, não é? De acolhimento. Se forem engenheiros, exatamente. Checklist, não é explicar e fazer um workship. Portanto, uma vez também cometi o erro. Portanto, fazia checklist. Uma checklist de coisas para fazer, sim. Já almoçaste com ele, já... Sim, depois a pessoa preenchia, assinava e enviava para os RH, e depois havia também momentos. Qual era o erro que tu dizias contar? Que eu acho piada. Não, eu cometi um erro uma vez de fazer um workshop com engenheiros para os ensinar a fazer entrevistas. E então, como é que resultou? Quando alguém entra para um sítio explicar o que é uma entrevista estruturada, o que são viés psicológicos, como deves calcular, a certa altura eles olhavam para mim como se eu fosse, sei lá... Um extraterrestre. Onde é que ele deixou a nave dele? Um extraterrestre. Sim, a certa altura depois teve que arranjar formas diferentes de o fazer, mas sim, neste caso os engenheiros, a ideia seria com uma checklist, termos aqui um conjunto de coisas, ter momentos, não é? Como eu dizia há pouco, que é a primeira semana, coisas têm que acontecer, os primeiros 30 dias, os primeiros 90, os primeiros 180, e depois perguntar às próprias pessoas, fazer surveys para as próprias pessoas falarem sobre como é que sentiram, a sua experiência. Como é que foram integradas. No fundo passa para outra dimensão, que é a experiência do colaborador. Como é que tu medes isso, essa experiência do colaborador? No fundo, mais ninguém, obviamente, na empresa está interessado, porque não tem sequer esse conceito. Não é? Como é que tu vais medindo? Como é que vais aferindo a qualidade da experiência do colaborador ao longo da sua jornada? Bom, se eles forem embora, enfim, vais aferir no processo do offboarding, não é? Porque é que se foi embora, etc. Sim. Mas ao longo da jornada, como é que tu vais, enfim, qual é o termómetro que tu vais tendo para perceber se as pessoas estão mais ou menos vinculadas, engajadas, como se diz no Brasil, que eu acho muito interessante esta expressão, para não estar a falar... Nas empresas... Sim. Desculpa, nas empresas onde eu tenho... desculpa. Não, eu ia dizer para não falarmos em engagement, mais um palavrão que os DRHs utilizam muito. Mas continua. Como é que tu fazes? Não, nas empresas onde eu tenho trabalhado, eu tenho muito também fruto da experiência que trazia da Deloitte, Anderson Deloitte depois, nós participávamos sempre nos estudos do Best Place to Work. Depois havia uma grande discussão interna se faria sentido fazermos o estudo internamente ou ser público, ou os dois não íamos fazer, porque não queríamos fazer um interno e um público e meter as pessoas só a responder a coisas. O que é certo é que... Estamos a falar de estudos de clima organizacional. Sim, estudos de clima organizacional. Seja interno. E utilizas esses... Utilizo os mecanismos, sim. Utilizo esses mecanismos, para além de, como dizes, existem outros 2 momentos onde conseguimos fazer isso. No nosso processo de performance appraisal, nós fazemos umas perguntas ao próprio avaliado. A avaliação começa pelo próprio avaliado, obrigatoriamente. E fazemos aí um conjunto de perguntas ao avaliado onde percebemos isso, para além de, como dizes há pouco e muito bem, no offboarding também fazemos exit interviews e conseguimos de alguma forma perceber das pessoas que estão a sair
algumas coisas, mais do que a razão de saída, portanto fazemos uma entrevista à séria, mais do que a razão de saída conseguimos ir ver outras coisas. Mas sou-te sincero, atenção, li uma vez um artigo sobre isto, que sinto que não estou na crista da onda e gostaria de experimentar outro tipo de ferramentas, porque eu acho que isto ainda é o 1.0, não é? Daquilo que nós chamamos clima, mas já há versões 2.0 e 3.0 com a inteligência artificial. Muito bem, um dia vamos falar sobre isso, muito brevemente. Olha, deixa-me só perguntar-te mais uma coisa. Há também uma dimensão, uma dispersão geográfica grande nas empresas onde tu tens atuado, ou seja, tens colaboradores em várias partes do mundo. Aliás, foi das tecnológicas que nasceu, agora chamamos trabalho remoto, não é? Mas na altura, aliás, na altura já se chamava isso, agora é que se chama com grande abundância. Mas de facto tu tens talentos em várias partes e geres. Como é que se gera isso à distância, nos casos, noutros casos presencialmente, mas como é que se gera essa e em alguns casos mobilidade internacional, tem a ver com os projetos onde as pessoas estão envolvidas, não é? E portanto vão ter que sair de um sítio e ir para outro, enfim. Como é que se gera esse tema das diferentes geografias e da gestão de pessoas, com estes desafios todos que falámos, mas à distância, ou seja, mas sem as pessoas estarem contigo e ao pé, não é? Claro, eu percebo perfeitamente. O Covid veio baralhar aqui um bocadinho as contas. Eu senti, eu já sabia o que era trabalho remoto, costumo dizer isso, eu já sabia o que era trabalho remoto antes do Covid, porque eu trabalhei numa empresa que lá está, tinha alguma dispersão geográfica, mesmo dentro de Portugal, e nós já estávamos habituados a estar organizados por equipas, cuja equipa não podia não estar só naquele sítio. A forma como eu arranjei de construir, ou como eu acho que se constrói, é criar pontos de conexão física, ou seja, viajar, ir aos sítios, fazer com que as pessoas viajem, que se cruzem, para criar relações pessoais que depois são possíveis de manter online. E eu sei que com o Covid, principalmente na empresa onde estou agora, onde neste caso somos mesmo internacionais, estamos em multigeografia, muitos países até estiveram fechados há algum tempo, pessoas que não viajaram, a partir do momento que começaram a viajar, havia pessoas das regiões que chegavam a Portugal e era como se não nos vissem, sei lá, há 10 anos e tudo mais. Portanto, eu acho que quando existe esta dispersão, de alguma forma, para além de ter que haver uma estrutura bem clara, muita transparência, nós temos que fomentar momentos de contacto pessoal e presencial que vão segurar depois o online. Eu digo isto porque eu sou muito para ter uma opinião, gosto muito de fundamentar com dados, ou ir à procura de quem o faça. E já houve empresas que estudaram isso, por exemplo, num artigo que eu escrevi há um tempo atrás, descobri uma empresa chamada Humanize, onde eles estudam há 10 anos, que são ambientes de trabalho. Eles dizem isso, nós temos uma tendência muito grande para fomentar relações com as pessoas fisicamente mais próximas de nós. Claro. E depois, durante o full remote, reforçar as relações com essas pessoas e perder com as outras. Com as outras, não é? Acredito muito nisso. Acredito nós temos que fomentar as casual collisions, como eles diziam, são conexões de alguma forma informais, onde as pessoas podem falar de outras coisas, mas estar juntas fisicamente, e depois isso é a alavanca para manter... Muito bem. Olha, o nosso tempo está a acabar, mas eu só gostava de saber se no teu caso, enfim, trabalhas de facto num setor que tem escassez sempre, como disseste há bocadinho, de talento. Há ou não há uma guerra de talento? E como é que se ganha essa guerra? Há uma guerra de talento, até porque as fronteiras da concorrência no talento são muito ténues. Porque quando eu falo, ok, neste caso estou a trabalhar em soluções de biometria, se calhar concorrentes não tenho em Portugal, mas por talento todas as empresas de tecnologia são minhas concorrentes. Portanto, eu não sei se lhe chamaria guerra, porque eu acho que ninguém vai vencer. Ou seja, eu sou muito fã, eu não sei se conhece aquela teoria de um senhor chamado Simon Sinek, da teoria dos jogos finitos e infinitos. Sim. Num jogo finito aí é que há um vencedor, há um conjunto de regras. Eu acho que as empresas têm um jogo infinito, ou seja, no jogo infinito não há ganhadores ou perdedores, não é? Há vencedores ou perdedores, há quem se mantenha no jogo. E quem saia dele. Um bocadinho por aí. E há quem saia dele. Portanto, eu vejo a coisa um bocadinho por aí. Eu não sei se alguém algum dia poderá ganhar a guerra do talento. Podemos ter um conjunto de estratégias que nos permitem continuar a jogar. Muito bem. Nuno, olha, foi um gosto enorme por falar em sair de cena, não é? Vamos sair de cena. O nosso tempo esgotou-se. Foi rapidamente passámos. É sempre muito bom falarmos entre dois bons conversadores.
sobre estes temas que nos apaixonam. E quanto a si, despedimos-nos deste episódio do Empresas que Marcam. Até ao próximo episódio. Obrigado, Nuno, e até à próxima. Obrigado eu pelo convite, obrigado. Obrigado.